Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tornar a ser quem se é. Nossa, mãe, você só quer saber de assistir coisas sobre Crepúsculo? Essa foi a frase que eu ouvi da minha filha de 6 anos. Estou eu aqui no meu domingo, no mood dona de casa, então eu tô até com meu aventalzinho porque eu tava lavando a louça, mas eu tive que parar e vir conversar com vocês um pouquinho. Pode ser que depois eu não consiga passar a emoção que eu tô sentindo neste momento. Eu tava lavando a louça e foi vindo as reflexões da minha mente. Essa frase que eu comecei o vídeo foi a frase que eu ouvi da minha filha essa semana que passou. E eu não digo que ela está errada, porque eu estou no meu hiperfoco, e quando eu estou no hiperfoco, gente, eu não consigo prestar atenção em mais nada. É muito difícil eu me concentrar em outras coisas que não seja aquilo. E eu já tive vários hiperfocos. O hiperfoco que eu sempre tenho, assim, que é uma coisa que me encanta muito, é detalhes sobre as histórias bíblicas, sobre o contexto geográfico, cultural, tipo, como que aquelas histórias foram escritas. Esse é um hiperfoco que eu tenho sempre, eu amo sempre aprender muito, então eu sempre estou pesquisando sobre, mas às vezes eu gravito em outros hiperfocos, como True Crime, que é esses crimes da vida real, saber como que eles descobriram, como que o policial prendeu, o que aconteceu ali no crime, tipo, por trás dos bastidores, eu gosto muito. Como que é feita as gravações, tanto de filme, live action, como animação, a questão da dublagem, como que a escolha dos atores, os bastidores ali, enfim. Eu gosto muito de saber das coisas. E eu estou no meu hiperfoco pela saga Crepúsculo. Eu acredito que já vai passar, porque eu já tô acabando de ler o Amanhecer. Eu vou continuar com os vlogs, mas assim, eu não vou ficar a mil, assim, igual eu estou ainda, porque eu estou conhecendo a história através dos livros pela primeira vez. Então é muita informação que não tem nos filmes e por isso que os meus olhos brilham tanto e eu quero só saber disso. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa observação que ela fez. Eu não digo que ela está errada, tá? Primeiro porque ela é uma criança, ela é uma esponjinha, ela me observa. E segundo que a adulta e que deveria ser controlada sou eu tenho essa plena convicção. Mas a resposta que eu dei pra ela foi que quando ela quer assistir 1000 vezes o mesmo vídeo do YouTube, a mesma turminha, ouvir várias vezes a mesma música, mesmo eu achando ruim, eu coloco pra ela, porque é o que ela quer assistir. E eu falei pra ela assim, ó, durante um bom tempo, eu achei que eu não podia ter vontade própria em relação a assistir filmes, séries, ouvir música. Porque eu estava maternando 100%, não significa que eu não estou, tá? Mas a minha cabeça era outra. Como eu disse, ela tem 6 anos. E eu sei que a primeira infância é muito importante para registrar momentos e situações que vai ser a base da nossa vida, né? Então eu fiz de tudo para ser a melhor mãe que eu pude até hoje, vou continuar fazendo de tudo para ser essa melhor versão. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo algumas necessidades que a gente vai deixando de lado por conta da situação que vai acontecendo, da vida que vai se seguindo, e precisa da gente dar atenção em algumas áreas mais do que outras. Quando eu descobri que eu estava grávida da Alice, logo me veio um medo muito grande. E as duas preocupações que eu tinha era, uma, se eu ia dar conta da maternidade, e duas, se eu iria conseguir ser uma boa referência para ela. Porque eu tive referências maravilhosas no sentido de mulher e mãe. Eu sou filha de mãe solteira, tenho contato com meu pai, mas a minha mãe me criou sozinha, sem ajuda de terceiros. Ela fazia
e acontecia, assim, pra minha criação e pra criação da minha irmã mais nova. E eu vou destacar isso porque é a parte da minha vida que eu mais tenho lembrança da minha mãe como mãe. Porque com os meus irmãos mais velhos, pela diferença de idade, a minha irmã mais velha saiu cedo de casa, então eu não lembro dela no meu contexto de maternidade da minha mãe. E o meu irmão também mais velho do que eu lembro dele adolescente, assim. Então foi pouco tempo que eu convivi com ele nessa questão da maternagem da minha mãe. Então eu tive muito exemplo de mulheres fortes que sempre deram conta de tudo e na maioria das vezes sozinhas. Esse exemplo também faz a gente olhar a vida com outros olhos. É muito diferente da mulher que tem um marido que apoia, é muito diferente da mulher que tem um pai presente 100%, é muito diferente. Então, quando eu descobri que eu estava grávida da Alice, os meus dois medos foram esses. Se eu ia dar conta da maternidade, se eu ia conseguir ser essa referência que as mulheres da minha vida são para mim. Mas eu percebi que ao longo do tempo, como graças a Deus eu tenho um marido, então a minha filha tem um pai presente, pra mim as coisas seriam um pouco diferentes. Só que às vezes a gente insiste no modelo que foi apresentado pra gente. Então, eu sou filha de mãe solteira, convivi com muitas mães solteiras e eu consigo entender o contexto delas de lutar sozinha. Mas eu não estava sozinha. Então, durante um bom tempo eu quis ser uma versão, talvez não que não fosse eu, mas uma versão que hoje não me cabe mais, sabe? Esse hiperfoco que eu tô tendo, que eu tenho a plena consciência dele, e eu sei quando eu entro e eu saio dos meus hiperfocos, ele tá sendo muito importante para eu lembrar de mim, da minha essência, sabe? O que a Daiane, sem ser a mãe, a Daiane mulher, gostava quando era criança? Quais eram as referências que ela tinha? Por que eu gostava de certas coisas? Então eu tô revisitando esse passado. E como eu disse, a Alice tá saindo da primeira infância agora. Eu sou uma mãe que não tô falando que eu sou perfeita, mas eu quero que ela tenha as experiências dela. Eu prezo muito pela liberdade de vivência, sabe? Então eu não proíbo ela de nada da faixa etária dela, ela participa das atividades da escola, ela canta músicas, ela participa de projetos. Então eu procuro mostrar para ela o que é bom. A minha mãe, como eu disse, mãe solo, ela, por mais que ela não tinha leitura, ela não tinha conhecimento letrado, porque a minha mãe, ela sabia escrever só o nome dela na minha criação. Depois que ela tentou estudar várias vezes, mas ela sabe um pouquinho mais. Mas eu falo que a minha mãe foi muito sábia na minha criação. Eu olhando pra trás, assim, eu vejo o tanto que ela foi perfeita, assim, porque a minha mãe sempre fez questão de mostrar pra gente o que era certo e o que era errado, sabe? Dentro do que ela conhecia, da vivência que ela tinha e da versão que ela queria ser como mãe. Hoje, como mãe, eu consigo olhar pra minha filha e lembrar, ou talvez me colocar no lugar que a minha mãe se colocou, querendo mostrar pra ela um mundo que ela gostaria de ter. Então, por exemplo, eu estou revisitando com a Alice o mundo das Barbies, a Barbie princesa, a Barbie bailarina, a Barbie fada. E não é pra ela ficar encantada e achar que a vida é um conto de fadas, não. Mas é pra ela ver que ela tem como ela ser ela, sabe? O universo da Barbie, ele é bom por conta disso. Em cada filme a Barbie é uma coisa e ela sempre se encontra ali no que ela é, sabe?
as produções da Disney, tanto as animações quanto os filmes, como High School Musical, que eu apresentei para Alice e ela amou as músicas. E eu estava revisitando, vendo as traduções das músicas, é lógico, antes de mostrar para ela, pra ver se eu não tinha deixado passar nada ali, se não tem nada que ela não pudesse ouvir. E não, as músicas falam de estar junto, da importância da união, da importância da amizade, sabe? E a questão da saga é muito importante para mim e para ela ter esse contato junto comigo. Eu sei que ela é uma criança de 6 anos, tem detalhes que ela não vai saber, mas eu acho importante para ela entender que tem coisas que ela vai gostar e não precisa de ninguém mais gostar. Ninguém precisa provar aquilo. Vai fazer parte dela, de quem ela é. E mesmo que ela tente negar, uma hora ou outra, ela vai ter que encarar de frente. Aconteceu isso comigo em relação à saga. Eu achei que era uma coisinha de adolescente, que era uma coisinha que não fazia diferença mais na minha vida. Até eu entrar nesse projeto pessoal e pegar este livro do Crepúsculo para ler e ver o tanto de coisas que eu sentia na minha adolescência. Não que eu vá voltar a sentir hoje exatamente como era, mas conseguir resgatar essa essência da Daiane sonhadora, da Daiane que olhava para a vida com os olhos brilhando, da Daiane que queria viver um romance. E não entrando em detalhes e se aprofundando, tinha coisas, gente, que tinha passado da minha cabeça, que eu tinha esquecido com o turbilhão da vida acontecendo. Como, por exemplo, eu não lembrava de jeito nenhum que eu tinha escrito várias cartas pro meu marido. De verdade, eu não lembrava. E gente, quando eu peguei essas cartas na minha mão e eu li essas cartas, era letras de música, era letras de trechos de filme, que eu me declarei para ele, mas de uma forma que o tempo foi passando, eu achava que eu não tinha aquela versão. E foi muito importante eu ver aquelas cartas hoje, inclusive eu peguei elas para mim, eu guardei comigo, porque eu vivi sim o meu romance, o jeito que eu escrevi. Gente, eu repito de novo, eu não lembrava, tinha sumido da minha cabeça, que eu fui essa versão, que eu sou essa versão, que essa versão tá aqui dentro de mim. Então a leitura da saga, ela tá sendo muito importante por conta disso. Até por conta do contexto, né? Por se passar na época da escola, na adolescência. Eu relembrando, assim, revisitando como eu me sentia com aquela história. Através dos filmes, que é um pouquinho distorcido. E agora através dos livros. É lógico que eu tenho a plena consciência de que, graças a Deus, eu estou lendo os livros só agora. De verdade, eu, 30 a mais, hoje, com a minha maturidade, ou a falta dela, eu tenho a consciência de que, graças a Deus, eu estou lendo esses livros agora, porque se eu tivesse lido lá atrás, talvez eu não teria a visão que eu tenho hoje de vida. Hoje eu sei o que eu preciso como mulher. Hoje eu sei os pontos que eu não posso ficar esperando das outras pessoas. Hoje eu sei o que esperar do outro. Hoje eu sei o que não cobrar. Tem coisas ali que eu sinto e é meu, tá tudo bem, ninguém entendeu o que tá acontecendo, sabe? Eu vi uma publicação de uma amiga, se ela ver esse vídeo ela vai saber que é ela, que ela falou que ela foi tão curada por Deus no seu interior que ela voltou a usar rosa. E eu mandei uma mensagem para ela, falei que é muito importante e foi muito pesada a publicação que ela fez, falou muito comigo. E, tipo, pode parecer bobeira, tipo, usar rosa. Mas, gente, se a gente for parar pra pensar, durante muito tempo, eu ouvi mulherzinha, coisa de mulherzinha. Mulher tem que ser forte, mulher tem que dar conta, mulher tem que sair e trabalhar e chegar em casa e ainda fazer o serviço. Cara, não, eu não tenho nada. Eu tenho que ser quem eu sou. Eu tenho que exercer o papel que me é cobrado naquele momento. Naquele momento foi maternar, por exemplo, durante 6 anos da minha vida, dando o exemplo desse vídeo.
foi maternar exclusivamente e agora eu estou me redescobrindo, voltando a fazer coisas que eu gostava, por mim, tudo bem. E da agora pra frente, vou deixar de maternar? É lógico que não vou deixar de ser mãe, nunca. Ser mãe é uma experiência maravilhosa, é a minha vida, assim, eu amo ser mãe da Alice. A minha Alice. Enfim, tem uma frase que eu tenho visto muito e tem chegado bastante postagem sobre ela pra mim, sempre que cheguei eu reposto, que é de um filósofo que fala: para ser a sua melhor versão, primeiro a gente tem que desaprender a ser o que nos ensinaram a ser. Me ensinaram a ser a Mulher Maravilha, a mulher que é forte, a mulher que não chora, a mulher que não reclama, a mulher que carrega o mundo nas costas. E sabe o que eu ganhei com isso? Descontentamento. Ganhei frustração. Ganhei um desencanto pela vida. Porque a gente tenta ser e fazer tantas coisas ao mesmo tempo, para dar conta de tudo, para ser mulher, mãe, dona de casa, para ser empresária, para dar conta lá e dar conta aqui. E no fim das contas a gente não faz nada, sabe? No fim das contas a gente tá assim, perdida. Então não, hoje eu quero voltar a ser quem eu sou. Quem eu sou? Quais são os meus limites? Do que eu gosto? Uma coisa muito importante e que tem saltado muito aos meus olhos, que ninguém precisa gostar do que eu gosto. Durante um bom tempo eu achei que todo mundo tinha que gostar do que eu gostava. E não é assim. Só agora que eu tô vendo. Só agora que eu tô tendo consciência da minha personalidade real. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou até o fim, assim, e quero escafunchar. Só que depois também que eu descobri tudo, eu já não quero mais. O tal do hiperfoco. Então, tá sendo muito boa essa redescoberta comigo mesmo. Eu gostaria muito de vir compartilhar com vocês mais reflexões que eu for tendo. Não sei se vocês me entenderam, mas assim, eu espero que eu tenha passado o que eu tava sentindo. Eu tava até com vontade de chorar, mas ainda tô. Mas não sai, gente, as lives. Eu ainda tô no processo. Inclusive, gente, uma coisa que me pegou de surpresa. Eu já assisti os filmes da saga várias vezes, mas eu já me peguei ultimamente chorando na cena do casamento da Bella e do Edward. E eu parando pra prestar atenção em mim. Tipo, Daiane, você tá chorando numa cena que você já sabe de cor salteado. Se colocar de trás pra frente, você sabe. Por que você tá chorando? Tipo assim, ou seja, eu estou resgatando a minha essência, eu estou vendo que aquilo me toca, sabe? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau!